Muitas pessoas estão investindo no DeFi e surgiu uma dúvida sobre o impermanent loss. Então, o objetivo desse vídeo é ajudar vocês a entender o que é o impermanent loss e as consequências que existem da sua existência. Eu vou pegar como exemplo esse artigo que foi publicado pela Academy Binance, que explica, então, é um guia sobre perda impermanente. E ele está muito legal, eu acho que está bem didático, então eu vou aproveitar o que tem ali escrito para facilitar que vocês entendam o que seria a perda impermanente. Então, depois de assistir essa aula, vocês podem voltar a ler o artigo e aí eu tenho certeza que o assunto vai ficar mais claro para todo mundo. A primeira coisa que a gente precisa entender, porque impermanente é uma palavra que não é muito comum no português, né? Então entender a etimologia da palavra, o que ela significa. Então impermanente é algo que é inconstante, ou seja, que pode mudar. Então essa perda, ela não é uma perda real, ela vai se tornar uma perda real, claro, quando tu de fato sair, retirar os teus rendimentos do pool, mas ela varia de acordo com o tempo que tu está dentro do pool. Então por isso que ela é impermanente, ela pode aumentar, ela pode diminuir, ela pode até zerar, dependendo da situação, tá bom? Então imaginem o seguinte, um pool formado por $200, tá? Vamos dizer que eu tenho $200 em mãos e eu quero montar um pool. Então eu tenho aqui $200. E eu vou fazer um pool de Ethereum, e vamos dizer que a Ethereum tivesse no valor de $100, esse dólar, e eu vou fazer então esse pool junto com a DAI. A DAI é pareada no dólar, ela é descentralizada, então é uma excelente moeda para a gente utilizar em termos de stablecoin, tá? Então, se eu botei então um Ethereum para formar o pool, eu tenho $200, então eu vou botar 100 DAI, porque um DAI é igual a $1, então eu teria $100 ao total. Novamente, sempre que eu vou fazer um pool de liquidez, eu tenho que colocar exatamente a mesma quantidade numa referência. Aqui eu estou usando o dólar como referência, eu poderia usar qualquer coisa, mas para facilitar usando o dólar, mas eu tenho que sempre colocar a mesma quantidade das duas moedas para montar o pool, né? Então, digamos que este pool, ele tenha ao todo, quando eu colocar os meus $200, eu tinha $1.800, e aí 200 mais 1.800, nós fecharíamos o pool de liquidez total, vou colocar aqui, ó, de 10 Ethereum mais 1.000 DAI. Então esse aqui é o pool total de liquidez, certo? E aí, se a gente multiplicar isso aqui, ó, nós teríamos uma constante, que é a mistura do DAI mais o Ethereum. Então tu teria 10.000 unidades desta mistura, tá? Então o importante é a gente entender que este 10.000 ele precisa ficar constante, não pode variar, independente de alguém colocar Ethereum ou colocar DAI dentro deste pool, ou seja, eu vou colocar uma moeda para tirar a outra, né, e vice-versa, mas a quantidade total ela precisa ser constante. Então, se eu boto o Ethereum, eu vou diminuir o DAI, se eu boto o DAI, eu diminuo o Ethereum. Fechou? Legal. Então, um conceito que a gente precisa entender vamos dizer, eu, Gustavo, eu tenho essa participação no pool total, logo eu, Gustavo, eu tenho 10% dos ganhos do pool. Então, quando é que eu vou ganhar? Quando alguém for lá e fizer um swap, quer dizer, é uma troca, né, de alguma moeda por as moedas lá do pool, ou então, ou melhor, né, quando alguém for lá e utilizar as moedas que estão no pool. Por exemplo, eu vou comprar Ethereum
ou eu vou comprar DAI, uma taxa nessa compra, essa taxa dentro da PancakeSwap, ela é de 0,2%, então esse 0,2% ele é distribuído por todas as pessoas que participam do pool de liquidez. Então é assim que se ganha, é por isso que vale a pena fazer o pool de liquidez, porque nós somos os donos da corretora, diferente de uma corretora fora, normal, centralizada, que ela, a corretora e seus associados ganham as taxas de corretagem. Aqui não, aqui no mundo DeFi, então quem ganha somos nós que estamos colocando liquidez em um determinado pool. Agora imagine a seguinte situação, uma situação hipotética, onde houve um aumento do preço de uma das moedas, vamos dizer do Ethereum, tá? Então vamos dizer que o Ethereum, ele passou de $100 para $400. Então o Ethereum, ele passa de $100 para $400, né? Aumentou, ele está, como o DAI é 1 para 1, então ele virou 400 DAI. Tá? Então, dólares, o DAI é a mesma coisa, o DAI é o dólar descentralizado. Então houve um aumento aqui de 4 vezes. Aí começa a acontecer a mágica, porque o que acontece? Lá no mundo fora das finanças centralizadas, ou descentralizadas, ou seja, no mundo que eu gosto de chamar do mundo real, as pessoas vão ver assim, pô, o Ether está $400, mas naquele pool ele ainda está $100, então eu vou lá correndo, vou colocar DAI dentro deste pool para retirar Ethereum. Lógico, eu estou comprando Ethereum de uma maneira mais barata. Então, os arbitradores, né, então a gente chama de arbitradores, essas pessoas, e aí pode ser qualquer pessoa, tu, eu, qualquer pessoa, vai lá e vai injetar DAI para comprar Ethereum, que está barato. Tá? Então, Ethereum barato. E aí, ele faz isso até quando? Até, então, ele equalizar o preço. E quando é que ele vai equalizar? Quando o preço no mundo externo ficar igual ao preço no mundo interno. Fechou? Então, quando isso acontecer, claro, não vai valer mais a pena eu comprar o DAI barato que está dentro do pool, porque agora fora e dentro é o mesmo valor. Então, eu posso comprar barato dentro do pool e vender mais caro lá fora no mundo exterior, né? Então, imagina, eu compro a $100, se eu for o primeiro, e eu vou vender ele a $400, é uma baita de uma oportunidade para a arbitragem, tá bom? Então tá, então isso vai acontecer dessa forma. E aí, o que acontece? Como a gente teve uma variação de 4 vezes, né, então aqui a gente tinha uma relação de 1 para 10, nós precisamos manter essa relação, de modo que o pool de liquidez agora, que ele tinha essa relação de 10 para 1000, agora, como houve essa variação de 4 vezes, ele vai passar para 5 Ethereum, para o quê? 2000 DAI. Perceba que houve um acréscimo de DAI, porque as pessoas colocaram DAI no sistema para levar Ethereum. Eles levaram metade de todos os Ethereums que tinha. Então, eu que tinha botado um Ethereum lá no início, né? Se eu fosse agora sair do pool de liquidez, eu vou sair com 10% dessa possibilidade aqui, né? Então, vamos dizer que agora eu resolva sair do pool, tá? Então eu vou sair do pool. Como é que eu saio? Eu vou desfazer o pool. Então, eu, Gustavo, eu tinha 10% disso aqui. Então, logo eu vou ter 0,5 Ethereum, que é 10% de 5, e 10% de DAI, ou seja, 200 DAI, tá? Se eu fosse olhar a cotação do Ethereum,
ela é 400 agora, né? Então, consequentemente, eu vou multiplicar isso aqui por 400, e aí eu tenho um valor de $200. E o DAI, a gente sabe que é 1 para 1, que também dá $200. Então, o que aconteceu aqui nessa história toda? Eu, Gustavo, tive um lucro de $400. Tá certo? Eu comecei com 200, saí com 400. Maravilha. Eu penso, poxa, eu tive um ganho muito bom nessa situação, né? Só que aí entra o tal do impermanent loss, tá? Então aqui, em princípio, parece que eu tive um lucro de 100%. Só que se eu não tivesse feito o pool de liquidez, veja a vantagem que eu teria, né? Então, ao invés de botar no pool, se eu tivesse deixado fora, o que eu teria? Ó, os mesmos Ethereum, eles valem agora $400. Tá? Então, eu tenho 400 US dólar. Enquanto que, claro, os 100 DAI continuariam 100 DAI. É igual a $100. Logo, o total aqui é $500. Então, eu tive uma perda impermanent loss, né, perda impermanente neste caso, e que transformou em perda permanente, porque eu saí do pool, de quanto? Era para eu ter 500 e eu saí com 400, então eu tive uma perda aqui de 20%, né? Então, eu perdi 20% nessa brincadeira, tá? Então, 20% de perda. Então, assim, qual que é a problemática? Por que as pessoas ainda preferem fazer o pool de liquidez? Porque eu não estou considerando as taxas que são ganhas pela que a PancakeSwap vai dar para a gente. Então, quantas são essas taxas? 0,2% no caso da PancakeSwap para todas as transações que existirem dentro do pool. Então, eu perco aqui, mas eu ganho em taxas. Então é bom fazer o pool por conta disso, porque, claro, aqui eu tive uma variação muito grande. Então, assim, os ganhos, né? Então vamos colocar assim, o risco. Então, haver poucas taxas. Tá? Então, ele variou uma vez só, e aí acabou que esse movimento só aconteceu uma vez, e aí só foi colocado uma vez liquidez, e, poxa, aquela taxa que foi colocada ali é pouco para compensar essa perda de 20% que eu tive, no caso aqui $100, né? Mas, se a gente levar em consideração, como no nosso caso, nós damos, além das taxas, uma bonificação que é vinda através de masternodes. Algumas moedas colocam lá moedas em stake para render mais, é um processo diferente do Proof of Work, que é a forma que trabalha a LQX, mas então nós damos estes benefícios para fazer com que as pessoas coloquem os seus LQX, no caso, que é Ether e DAI, dentro do pool de liquidez. Então, assim, risco, haver poucas taxas, né, e alta variação. Então, assim, o que isso é compensado? Pela bonificação que cada pool tem. Então, um atrativo, que no nosso caso são masternodes. A gente também estuda, né, colocar moedas extra para aumentar esse atrativo e aí diminuir esse risco de permanent loss, tá bom? Existe agora uma tabelinha que eu achei muito legal, que eu
compartilhar com vocês, que facilita para que vocês entendam a questão de quanto se perde ali, foi 20%, né? Então, aqui no próprio artigo, ele tem essa tabela aqui que é muito legal, ó, que já te dá exatamente quanto que vai ser a perda de acordo com a variação na perda impermanente. E aqui nós temos, ó, por exemplo, ali tivemos uma variação de 4 vezes, gerou uma perda de 20%. Foi exatamente o que a gente calculou. Se a variação for de 5 vezes, ele vai para 25,5%. Então, quando tem uma variação muito grande, claro que essa perda vai ser maior e vai ser mais difícil compensar pelas taxas e pela bonificação que é dada como atrativo para o pool. Então, o ideal é sempre manter esse implement loss numa posição pequena. 1,25% de variação é apenas 0,6%. Então, isso aqui fica muito mais fácil de ser compensado pelas taxas e pelas bonificações, gratificações extras que são dadas como atrativo para cada pool. Bom, eu espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, então, podem entrar em contato. E grande abraço.